E mirando na inflação, o governo vem anunciando medidas para encarecer o crédito ao consumidor. Na semana passada, você acompanhou aqui no Conta Corrente, por exemplo, o IOF, Imposto sobre as Operações Financeiras, dobrou de 1,5% para 3% ao ano em todos os financiamentos para a pessoa física. Então, mais que nunca é hora de levar em conta, ali na ponta do lápis, como é que está nossa situação, nosso orçamento. E para ajudar você a proteger o orçamento da inflação, dos juros em alto também, o economista Roberto Zenigráf volta à coluna Conta Pessoal de hoje. Tudo bem, Zenigráf? Como é que vai? Tudo bem. Mais atual do que nunca, né? Verdade. Por favor. Ainda mais tem essa história da inadimplência também aí, né? Isso aí é uma preocupação enorme. Olha, tem que ter um alerta nessa hora, né? É verdade. Você acha que o momento é de uma certa tensão? O momento é de tensão porque os preços estão aumentando, as pessoas já vêm carregando dívidas do ano passado, né, os juros estão subindo e agora o crédito está mais difícil. Então, quem estava acostumado a fazer a economia doméstica através de rolar a dívida, vai empurrando um pouquinho. Do cartão de crédito, não isso é a aí hora, está ficando mais difícil, não é a hora. Então, isso aí sinaliza que está havendo um aumento da inadimplência mesmo. A coisa está ficando complicado, eu diria. Tudo bem, vamos ver o que os assinantes têm para você. Nós temos perguntas aqui de todo gênero. Por exemplo, existe vantagem em comparar preços de encarte dos supermercados? Pergunta a Geise Soares. Ou gasta-se mais indo e vindo para aproveitar as promoções? Encarte de mercado é verdade ou é mito? Eu diria o seguinte, o encarte de mercado é verdade sim. Agora, o que tem que se fazer? Você, por exemplo, uma determinada rede de supermercado deve vender mais barato, por exemplo, os produtos de limpeza. Um outro rede de supermercado deve vender mais barato, vamos dizer, carnes, laticínios, coisas do gênero. Então, você, no final das contas, pesquisar no encarte, mas acabar comprando todas as coisas em uma única rede, eu diria que você acaba perdendo a vantagem, porque você vai comprar algumas coisas mais baratas e algumas coisas mais caras nessa rede. Então, talvez a vantagem maior seja você comprar em cada supermercado aquilo que é mais caro, aquilo que é mais barato, perdão. Mas isso vai te dar um trabalho adicional, que é você se deslocar de um supermercado para outro aproveitando as vantagens. Mas o supermercado não pode ser longe também, se você gasta gasolina, não, isso aí eu estou imaginando. Está falando nas redondezas, nas né? redondezas, quer dizer, então sempre é bom você, uma das formas que tem para fazer é essa, ir a vários supermercados. Outra forma também que eu acho interessante é trocar de marca. Assim, as pessoas estão muito acostumadas a não só compra aquela marca, tem que trocar de marca. É um abuso certas coisas. Outro dia eu fui num shopping, quer dizer, um sorvete, uma bola de sorvete custando R$10, falei, vou fora, eu não vou comer isso. Não dá, é muito caro. Então, você simplesmente refreia um pouco esse sonho de consumo para tentar voltar aos preços naturais. Né? Você correr um pouquinho. Agora tem perguntas aqui. Olha, o Thiago quer saber, sou estagiário, tenho pouca renda disponível. Gostaria de saber qual o melhor investimento para pequenas quantias, Tesouro Direto, CDB ou ações? Ressalto que tem conhecimento sobre ações. O Thiago aí, ele está... É iniciado, né? Já é iniciado, assim, veja bem, ele está fazendo uma comparação complicada, porque ele está comparando dois perfis de risco diferentes. Por exemplo, o perfil de risco de quem investe em ação, ele sabe que eventualmente ele pode perder dinheiro. Então, comparar ação com CDB, renda fixa e outras coisas, não está correto. Eu diria que para pequenas quantias, ainda o melhor é você trabalhar com a poupança. Até 10 mil? Até 10 mil. Eu fiz uma simulação agora, CDB e poupança, e vi a poupança no final de um ano, por conta de não cobrar imposto de renda nem taxa de administração, estaria valendo mais do que quem, por exemplo, investiu em CDB. Bom alerta. Carolina Santos, quando eu recebo meu salário, eu costumo pagar logo o cartão de crédito. Mas aí, no meio do mês, já começou a estourar o cartão novamente. Qual a sugestão para essa bola de neve não acontecer mais? A Carolina ela está vivendo uma situação que muitos brasileiros vivem, ou seja, você está com uma dívida, por exemplo, ela ganha... Desculpa, Zé, olha a próxima pergunta que tem a ver com o mesmo assunto. Olha, Marcelo, a mesma coisa. Olha, como fugir dos cartões de crédito? O salário acaba antes do fim do mês, é a mesma coisa. O problema é que ele está com uma dívida que ele vem carregando, sendo do mês passado, por exemplo, não recebe o salário dele, parte ele gasta, outra parte é para pagar a dívida. O que eu recomendaria? Ele tentar reverter esse processo da seguinte maneira: se tiver alguma coisa que ele possa vender para zerar a dívida, porque essa não é a situação pior, não. A situação mais constrangedora é quando você pega todo o seu salário e está pagando, você acumulou uma dívida de mais de 2 meses, por exemplo. Então, pelo que eu entendi, tanto da Carolina como da outra pessoa que fez a pergunta, eles ainda estão, o salário ainda sobra alguma coisa. Então, eles podem pegar, por exemplo, umas férias, quando ele pega um adiantamento, aqueles 30% ou 40% que são pagos como adicional de férias. Nessa ocasião, ele zera a dívida anterior para agora ficar empatado, ou seja, o que ele ganhar esse mês vai ser o que ele vai gastar. E aí evitar de fazer novas dívidas com o cartão. Vou botar aquela primeira pergunta que eu te fiz sobre inadimplência, adaptando para esse caso aqui. Claro. Se a situação ficar muito sustentável, talvez seja melhor parar tudo, não usar o cartão e quem sabe pegar um empréstimo até no banco com a
uma taxa de juros menor que o cartão cobra. Não, se o cartão cobrar 12, se conseguir uma taxa de 7, de 8, de 6... Já é uma boa coisa. É um bom negócio. Claro, claro. Isso para os casos que você está, por exemplo, não está conseguindo pagar a fatura integral. Pelo que eu entendi das perguntas originais, são pessoas que conseguem pagar a dívida integral, mas recebe 3 mil de salário e paga 2 mil, fica com a corda no pescoço. Então, simplesmente está rolando, vamos dizer, as despesas do mês a mês dele através do cartão. Outra pergunta aqui é do Miguel. Para quem quer aplicar R$8.000 conservadoramente, CDB é melhor que poupança? Não, CDB não é melhor do que a poupança, porque o CDB, quando você vai num banco, ele normalmente não paga, quer dizer, aquela taxa anunciada do CDI, que eu ofereço o CDI, que é maior do que a poupança. No caso de um CDB para essa quantia, ele paga menos, porque ele vai pagar só 80% do CDI, por exemplo, e a outra coisa é que tem o investimento, tem o imposto de renda. Então, a poupança é líquido de tudo isso. Então, fazendo a simulação para o último ano, fechando 11 de abril de 2010 para 11 de abril de 2011, a poupança pagou mais para essa quantia. Então, não se meta em CDB, se meta em poupança. Quanto devo poupar por mês para fazer uma viagem internacional nas férias? Pretendo ir para Nova York por 5 dias. É o Marcos André aqui. O Marcos André está bem, quer dizer... Ele já está planejando viajar para o exterior. Já está planejando viajar para o exterior. É interessante notar, porque essa é uma época boa, porque o dólar está baixo, então tem muita gente viajando. O que eu recomendaria? Faz a conta de quanto vai gastar e divide pelo tempo de meses, pelo número de meses que você vai ter até lá. Que viagem quer fazer também. Então, Vou para Nova York fazer compras. Você vai gastar mais, né? Então faz o orçamento de quanto vai gastar na viagem, né? Multiplica pelo valor do dólar, diz assim, suponha que a viagem custe 15 mil. Você tem 15 meses para viajar, até viajar, vai poupar R$1.000 por mês. Não leve em consideração os juros que você vai ganhar, porque assim, vai ser uma coisa muito pequena. Eu deixaria isso como, vamos dizer, uma sobra. Tá certo. Muito obrigado por ter vindo e controlar as contas, né? Todo mundo não pode ficar gastando sem anotar bonitinho, porque senão estoura o que você tem de potencial. Tem que fazer o orçamento pessoal, sempre. Obrigado por ter vindo mais uma vez no Conta Corrente. Eu que agradeço.